Na paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Embora eu tenha me despedido na semana passada, hoje ainda gostaria de falar sobre um assunto importante que diz respeito à Páscoa, à ceia, a celebração da ceia do Senhor. Nós falamos sobre o cordeiro, falamos sobre o pão, mas não falamos sobre o sangue. Então eu gostaria de, nesta manhã, meditar com a igreja a respeito desse tema, o significado do sangue como representação bíblica na participação da ceia do Senhor. O significado do sangue como representação bíblica na participação da ceia do Senhor. Então nós vamos orar a Deus, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração, pedindo que Ele nos ajude e que sejamos nesta manhã alimentados pela Sua palavra. Eu peço que a igreja ore comigo agora e que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos e nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por esses momentos que temos de meditação na Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a Tua Palavra, temos acesso à Tua Palavra, nós podemos estudar a Tua Palavra e enriquecer a nossa vida com a Tua Palavra. Nós te exaltamos, Senhor. Pedimos agora que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para falarmos em Teu nome. Que a Tua igreja seja alcançada, os nossos irmãos em Cristo sejam renovados e fortalecidos para a Tua glória. Dá-nos um dia de bênçãos, dá-nos um dia de vitória, dá-nos um dia de renovação, Senhor. Completa a Tua obra em nossa vida, nós nos colocamos diante de Ti. Que nenhum mal permaneça em nós, mas que tudo em nós possa Te servir, o nosso coração, os nossos dias, até o fim, Senhor. A nossa vida esteja colocada em Tuas mãos, apenas para o Teu serviço e para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Lava-nos neste sangue poderoso, nessa representação bíblica que temos em Tua Palavra, para que possamos acessar a Tua presença e possamos contemplar a Tua beleza e aprender no Teu templo. Assim permaneça conosco, nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nesta manhã, eu gostaria de meditar com a igreja a respeito do significado do sangue como representação bíblica na participação da ceia do Senhor. O significado do sangue como representação bíblica na participação da ceia do Senhor. E o texto que nós usaremos está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Um texto bastante conhecido que nós citamos em toda a celebração da ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. São palavras de Paulo, referindo-se a Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então falemos sobre o sangue, essa afirmativa de Jesus, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A compreensão da nova aliança no sangue de Cristo passa antes pela compreensão da antiga aliança, estabelecida através do sangue de animais que foram ofertados à época do sacerdócio levítico. Se há uma nova aliança, é porque houve uma antiga aliança. E se houve o estabelecimento de uma nova aliança, é porque a antiga aliança foi definitivamente substituída, dada a sua temporariedade, isto é, sua utilidade perdeu eficácia com a instituição de uma aliança superior, amparada em bases superiores. Então, leiamos, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 8, versos 6, 7 e 13. Hebreus, capítulo 8, versos 6, 7 e 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, resta claro, Não há nenhuma dúvida. O texto de Hebreus ele é autoexplicativo. Uma vez que Jesus se refere à nova aliança, é porque aquela velha aliança, ou aquela antiga aliança, estava envelhecida, ou como diz o autor de Hebreus, antiquada.
houve a necessidade que ela fosse substituída por uma nova aliança. Mas não é o novo do mesmo, né? Porque não seria uma nova, mas é uma nova que reflete essa grandeza espiritual do sacrifício de Cristo. Portanto, a antiga aliança apontava para a nova aliança, que seria instituída no sangue de Cristo. Então, leemos outro texto que está lá em Hebreus capítulo 9, versos 11 a 15. Hebreus capítulo 9, versos 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, inicialmente, nós não temos a menor dúvida, quando Jesus fala a respeito de uma nova aliança, é porque aquela antiga aliança estava sendo substituída. Aquela antiga aliança tornou-se envelhecida e ela agora estava sendo substituída por uma nova aliança no sangue de Cristo. Então temos aí um paralelo a respeito do sacrifício do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico e agora o sacrifício do Novo Testamento, né? Na figura de Cristo. E agora o sacerdócio de Cristo. E com base então nessa figura, nós temos o sangue da antiga aliança e o sangue da nova aliança. O sangue da antiga aliança estava firmado naquele sistema, né, sacrificial do Antigo Testamento, e o sangue da nova aliança está firmado nesse sangue vertido na cruz do Calvário. Evidentemente agora com um alcance muito maior, né? Uma obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário, que é o que nós veremos hoje nesses poucos minutos de aula. Então, nova aliança, antiga aliança. O livro de Hebreus fala muito sobre isso, né? Se o irmão quiser conhecer um pouco mais a respeito do assunto, nós temos no livro de Hebreus assim, muitas figuras maravilhosas a respeito dessa superioridade da obra de Cristo. Ele como o sumo sacerdócio, né? Como sumo sacerdote, como esse representante máximo de Deus, que se identifica com a nossa vida e se torna a propiciação pelos nossos pecados. Ele é misericordioso, um fiel sacerdote, ele é um sumo sacerdote que penetra no céu sem pecado. Todas essas figuras estão no livro de Hebreus. Autor da salvação eterna, segundo a ordem de Melquisedeque, os irmãos se recordam, Jesus, o autor, né, do livro de Hebreus, compara Jesus à ordem de Melquisedeque, que é uma ordem anterior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque não tinha, pelo menos não há, né, na Bíblia, nenhuma indicação a respeito da sua origem, seu pai, sua mãe, numa revelação bíblica a respeito dessa superioridade do sacerdócio de Cristo, já que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio celestial, é um sacerdócio espiritual, que ultrapassa essa figura de sangue de bodes, sangue de carneiros, né? Toda essa figura física, cerimonial, ritual que havia nesse sistema sacrificial do Antigo Testamento, agora em Cristo ganha uma nova roupagem, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que dá pleno sentido a todo esse sistema do Antigo Testamento, esse sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Então Jesus dá vida, dá sentido a esse sacerdócio, a esse sistema que foi estabelecido pelo próprio Senhor, mas visualizando uma obra que seria feita na cruz do Calvário. Então todo esse sistema que foi instituído no Antigo Testamento ganha vida
porque ele se projeta sobre uma obra que seria feita por Jesus no futuro, na cruz do Calvário. Foram então tipos, né, a respeito dessa obra que Jesus faria, essa obra maravilhosa que Jesus faria, porque diz também o autor em Hebreus que ele entra, né, no verdadeiro tabernáculo, há superiores promessas, uma nova aliança, fala de uma salvação total. Aliás, o livro de Hebreus fala muito em eternidade, a eterna redenção, uma total salvação, fala dessa grandeza da obra de Cristo, né? Bem superior, né? Incomparavelmente melhor em relação a esse sistema que foi estabelecido no Antigo Testamento. Então, nova aliança é porque há uma antiga aliança. E se há uma nova aliança, é porque a antiga aliança tornou-se antiquada e envelhecida. Houve a necessidade que uma nova aliança se estabelecesse, agora não no sangue de animais. Não agora uma aliança subordinada a rituais, a cerimoniais externos, exteriores, mas agora numa figura espiritual, né? Num simbolismo espiritual na morte de Cristo. Algumas características então dessa velha aliança, né? ou melhor, dessa antiga aliança, né? A nova aliança no sangue de Cristo, no meu sangue, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, e agora a antiga aliança. Quais eram as características dessa antiga aliança, né? Que foi instituída pelo sacerdócio levítico com base em todos aqueles rituais, aquelas cerimônias envolvendo animais. Então, algumas coisas que nós já estudamos, nós relembraremos para dar força a essa nova aliança. Então, características do sacerdócio levítico ou dessa antiga aliança que foi substituída pela nova aliança no sangue de Cristo. Então, em primeiro lugar, havia uma disparidade, né? Uma distância enorme, monstruosa, né? Entre um animal irracional e um irresponsável e o homem feito à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que aquele animal irracional, aquele animal que não tem responsabilidade, um animal irresponsável nesse sentido, é óbvio que aquele animal não seria um sacrifício, né, idôneo, adequado diante de Deus para satisfazer essa justiça divina. Por isso que ele é apenas um tipo. Um animal não constitui um sacrifício inteligente e voluntário. Ele era selecionado involuntariamente para que ele, então, na sua figura, substituísse a pessoa do ofertante. O ofertante vivia porque a oferta era sacrificada, era entregue a Deus num ritual, né, numa cerimônia de expiação. Só que não havia nenhuma comunhão entre o ofertante e a oferta. Ele simplesmente escolhia, né, do seu gado um animal para oferecer a Deus e assim aplacar nessa ira divina, satisfazer a santidade divina em relação a essa exigência do pecado, da condenação, da vida distante do Senhor. Então esse animal era o responsável para que houvesse essa aproximação entre Deus e o homem. Só que um animal irracional, né? Um animal involuntário, um animal não tinha inteligência e não havia comunhão entre o ofertante e a oferta. Então é óbvio que dentro desse contexto há uma distância muito grande entre a pessoa do ofertante e a oferta. Essa é uma característica do sacerdócio levítico, desse sistema do Antigo Testamento, né? O segundo ponto, o sacrifício de animais era ineficiente para remover o pecado do homem. Isso está claro, né, no livro de Hebreus. Então, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versos 9, 10, 13 e 14, dirá isso. Hebreus capítulo 9, versos 9, 10, 13 e 14. Um outro texto que eu selecionei também está em Hebreus capítulo 10, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não tenham cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados.
Eu li Hebreus capítulo 10, versos 1 a 4. Então está claro pela leitura bíblica, pelo livro de Hebreus, que esse sacrifício de animais não tinha a capacidade de remover, de eliminar o pecado na vida do homem. Não tinha essa capacidade. É o que o autor de Hebreus fala, porque se houvesse essa capacidade, esse sacrifício não precisaria ser repetido. Uma vez que ele é repetido, é porque novos pecados são cometidos, né? Um novo ambiente de pecado existe e a necessidade que essa justiça divina seja satisfeita pela morte de um animal. Uma outra oferta seja entregue ao Senhor. Se esse pecado fosse eliminado, se esse pecado fosse retirado, então aquele animal representaria uma oferta perfeita em favor do ofertante, em favor do pecador. Só que a renovação desse sacrifício, né, demonstra isso, que é o nosso próximo item. A repetição dos sacrifícios de animais denuncia a sua imperfeição. É óbvio, se aquele animal não poderia retirar o pecado, remover o pecado, né? Aniquilar o pecado da vida do homem, é óbvio que aquele sacrifício precisaria ser repetido, renovado constantemente. Essa renovação, essa repetição testemunha a imperfeição desse sistema. Se esse sistema fosse perfeito, nós teríamos apenas um único sacrifício, que é exatamente a figura de Cristo, o que se repete várias vezes no livro de Hebreus, em que Jesus se oferece uma vez por todas, uma só vez. Essa singularidade do sacrifício de Cristo é reiteradamente afirmada no livro de Hebreus, uma vez por todas, uma vez só. Ele se ofereceu apenas uma vez, ao contrário daqueles animais que eram oferecidos periodicamente, constantemente, o que testemunha a imperfeição desse sistema sacerdotal, né? Desse sistema sacrificial instituído no Antigo Testamento. E o próximo item, o sacrifício de animais era oferecido por sacerdotes imperfeitos, o que fortalece a ideia de imperfeição do próprio sistema sacrificial do Antigo Testamento, de modo que seu valor está no testemunho que aponta para a obra expiatória de Cristo Jesus na cruz, porque os irmãos não se esqueçam que o próprio sacerdote oferecia o sacrifício em favor de si mesmo, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então, o próprio sacerdote, que até então era o representante máximo diante de Deus nesse sistema instituído no Antigo Testamento, ele era um pecador, ele era imperfeito, ele precisava se apresentar diante de Deus para que primeiro a sua culpa fosse removida e ele então pudesse representar diante de Deus o povo. Então é óbvio que a imperfeição desse sacerdote também denuncia, né, essa antiga aliança, a imperfeição desse sistema instituído no Antigo Testamento. Ao contrário de Jesus, em que ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é a oferta perfeita, né? Jesus é a oferta perfeita, como reiteradamente também se afirma no livro de Hebreus, porque ele se oferece a si mesmo sem pecado, ao contrário do sacerdote ou do sumo sacerdote, que oferecia primeiro por seus próprios pecados, em reconhecimento da sua culpa, e depois pelos pecados do povo. Jesus se oferece sem pecado. A oferta, o sacrifício que Jesus fez não foi por si, não foi por seu próprio pecado, não foi por sua própria culpa, mas ele se ofereceu voluntariamente em favor de nós, para expiar o nosso pecado, para expiar a nossa culpa. Então, ao contrário dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes desse sistema do Antigo Testamento, Jesus oferece-se, né, a si mesmo, voluntariamente, diante de Deus, sem pecado. Aquele sacerdote entra num tabernáculo, num santuário feito por mãos humanas. Jesus entra nos céus, Jesus penetra nos céus, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, sem pecado, e comparece uma vez por todas diante de Deus para expiar a nossa culpa e ser então esse nosso representante máximo, né? O nosso Salvador, a nossa rocha, o nosso libertador, uma vez por todas, porque o seu sacrifício foi perfeito. Jesus não morreu duas vezes, Jesus não encarnou duas vezes, Jesus morreu uma vez só, ele encarnou uma vez só, porque a sua obra foi perfeita.
A sua obra não precisava ser repetida, ela não precisava e não precisou e não precisa ser renovada, porque foi uma obra perfeita. Então, louvado seja Deus. Aqui nós temos algumas características do sacerdócio levítico, dessa antiga aliança firmada no sangue de animais. O sangue de animais que era imperfeito, né, ou era ineficiente para remover pecados. Então temos a antiga aliança. Agora temos a nova aliança no sangue de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, afirmou Jesus, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Então, algumas figuras do sangue, algumas figuras importantes do sangue dentro desse contexto da nova aliança. Então, eu selecionei aqui 4 figuras, né? Ou 4 lições a respeito dessa verdade bíblica. Então, a primeira delas, o resgate. Então, figuras do uso do sangue na Bíblia. Eu selecionei 4. A primeira delas é o resgate. O que é o resgate? É libertar ou saldar uma dívida mediante pagamento do preço. Seria libertar ou saldar uma dívida, quitar uma dívida mediante pagamento do preço. Esse é o resgate. Então, temos em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Eu citei esse versículo nas aulas anteriores e lerei novamente. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, ou no fim dos tempos, por amor de vós. O sangue de Cristo foi a moeda exigida pela justiça divina para o pagamento da dívida do homem. Foi a moeda. Veja que aqui o autor, nesse caso, né, o apóstolo Pedro, utiliza a prata e o ouro como figuras, né? como exemplos, né, de alguma coisa que tem um certo valor, alguma coisa que se possa estimar para que o homem pudesse ser comprado. Mas ele está dizendo que não existe nada que possa ser oferecido a Deus para que a sua justiça seja satisfeita. O sangue de Cristo, como diz o texto, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Porque essa foi a moeda que a justiça divina exigiu para que a sua santidade, né, fosse satisfeita e essa dívida fosse paga. A dívida do homem, qual era a dívida do homem? Então você perguntaria, né? A dívida do homem era a morte eterna pela condenação do pecado. A dívida do homem não era pequena, né? Não era pouca, mas a dívida do homem era a morte eterna pela condenação do pecado. Porque a alma que pecar, esta morrerá. O pecado não produz uma condenação temporária. O pecado produz uma condenação eterna. É a morte eterna. Daí a gravidade da mensagem do Evangelho, a gravidade da mensagem da salvação, a gravidade da mensagem da verdade bíblica. O pecado conduz o homem a uma morte eterna, porque é uma condenação eterna. O homem não fica preso, né? O homem não fica endividado por certo tempo. O homem fica endividado pelo resto da sua vida. É uma morte eterna, é uma condenação eterna, né? Fala-se em prisão perpétua. É uma prisão perpétua, porque é uma morte eterna. O pecado conduz o homem a uma prisão perpétua, porque é uma morte eterna. É uma morte na eternidade. É uma morte testemunhada na eternidade. E apenas então um valor muito alto, né, poderia quitar essa dívida, porque a condenação era eterna. A condenação é eterna. O pecado leva o homem a uma condenação eterna.
não havia outra forma de satisfação da justiça divina senão a morte de uma vítima inocente, isto é, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, em substituição ao homem pecador. Nenhuma moeda humana, no exemplo daquilo que tem certo valor monetário, como a prata e o ouro, é suficiente ou capaz de quitar a dívida do homem condenado pelo pecado perante a justiça divina. E isso é importante nós afirmarmos, porque Pedro está afirmando, e é uma doutrina bíblica, a Bíblia afirma isso. A condenação pelo pecado é eterna, é a morte eterna. Se a morte é eterna, havia necessidade que a justiça de Deus fosse satisfeita nesse ambiente eterno, nesse ambiente gravíssimo. Por isso que a Pedro está afirmando aqui, essas coisas corruptíveis como o prata e o ouro são totalmente ineficientes, são incapazes de pagar essa dívida, porque essa dívida é muito maior. Essa dívida exige uma moeda, né? Uma satisfação, uma prestação muito maior, que só Jesus poderia fazer. Por isso nós não temos a menor dúvida quando Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que não há dado entre os homens nenhum outro nome debaixo do sol pelo qual os homens devam ser salvos, porque não há outro caminho, não há. Para que o homem seja liberto, para que o homem seja livre dessa condenação eterna, é apenas por Cristo. O homem não tem um outro caminho, o homem não tem uma outra moeda de troca. Não há a menor possibilidade do homem salvar-se ou utilizar-se da sua própria justiça para salvar-se. Não há a menor possibilidade. Só Jesus salva, né? É a pregação da igreja de Cristo, a pregação do Evangelho. Só Jesus tem poder para salvar o homem e para livrá-lo dessa condenação eterna. Por isso, Jesus detém, né, esse monopólio da salvação. Esse monopólio da salvação está nas mãos de Cristo, porque Ele foi o único capaz, com seu próprio sangue, de penetrar os céus, como diz Hebreus, e satisfazer essa justiça divina e tornar-se, então, o nosso representante máximo diante de Deus, uma vez por todas. Uma vez por todas. Apenas algo incorruptível, como o sangue de Cristo, poderia resgatar o homem da morte ocasionada pelo pecado, e morte eterna. O apóstolo Pedro ensina que o sacrifício de Cristo precede o sacerdócio levítico e a própria fundação do mundo. O sacerdócio levítico, portanto, é um modelo imperfeito do verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo para o resgate do homem. É o que Pedro está falando. Naquele versículo, ele está afirmando isso. O sacerdócio levítico é um modelo imperfeito, é um modelo imperfeito do verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo para o resgate do homem. Por isso ele afirma aqui, né, em 1 Pedro capítulo 1, que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Esse sistema instituído no Antigo Testamento, esse sistema, né, sacerdotal, levítico, sacrificial construído no Antigo Testamento, instituído no Antigo Testamento, ele representa um modelo celestial, que é o que nós temos no livro de Hebreus. Né? Um modelo celestial, um modelo espiritual estabelecido pelo próprio Deus. A partir desse modelo anterior, esse sistema do Antigo Testamento foi então instituído para que ele se tornasse apenas, né, temporário e sinalizasse a vinda do Cordeiro de Deus, mas de um Cordeiro de Deus que veio dentro da nossa história, mas como diz aqui o apóstolo Pedro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Como nós falamos nas aulas passadas a respeito do Cordeiro, um Cordeiro que era selecionado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14. Então, dentro desse ambiente eterno, é o que nós temos aqui nessa realidade, né? Nesse ensino bíblico a respeito do resgate. Um Cordeiro que foi conhecido muito tempo antes desse sistema instituído no Antigo Testamento, desse sacerdócio levítico. Então fica muito claro, né, e facilita a nossa compreensão, porque Jesus é o sacrifício perfeito, né, porque ele é o sumo sacerdócio, né, desse sistema eterno, desse modelo eterno. Por isso é que ele é infinitamente superior a esse
sistema que foi estabelecido no Antigo Testamento como figura, como um tipo do sacrifício, né, da obra que Jesus faria na cruz do Calvário em determinado momento da história. Dentro dessa mesma realidade, né, Apocalipse 5, capítulo 9 e Atos, capítulo 20, verso 28. Esse último texto, Atos, capítulo 20, verso 28, eu selecionei aqui para ler, e depois os irmãos podem ler Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Então, Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o sangue, por isso, essa primeira figura do sangue, resgate, dessa nova aliança. O sangue que tem poder para comprar o homem condenado pelo pecado nessa feira, né, de escravos, nessa feira de escravos condenados pelo pecado. Jesus foi lá e pagou o nosso preço, resgatou a nossa vida e nos deu a liberdade em seu nome, através do seu próprio sacrifício. Então temos primeiro o resgate, essa primeira figura. A segunda figura, a figura da paz, tudo atrelada, né, são figuras atreladas ao sangue, porque esse é o nosso tema, figuras atreladas ao sangue. Primeiro o resgate e segundo agora a paz. O texto está lá em Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20. Diz assim o apóstolo Paulo: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Paulo está dizendo aqui a respeito da paz, a paz proveniente do sangue da cruz, para que por meio desse sangue da cruz, Deus então reconciliasse na pessoa de Cristo consigo mesmo todas as coisas, aquelas coisas que estão nos céus e aquelas coisas que estão na terra. O sangue da cruz opera a reconciliação de todas as coisas em todas as esferas, terrenas e celestiais, atingidas pelo pecado. E isso é maravilhoso. Nós, às vezes, destacamos a cruz apenas como um momento, né, na história de Jesus, mas, na verdade, a cruz representa a consumação de uma obra que foi muito maior do que, historicamente, né, uma data colocada num calendário do povo judeu. Aquela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, como diz aqui o apóstolo Paulo, aquela obra, na verdade, foi a responsável pela reconciliação de toda essa natureza que foi contaminada pelo pecado, e uma natureza que agora poderia usufruir da paz. Então, todas essas coisas que foram contaminadas pelo pecado, seja nos céus, seja na terra, todas essas coisas agora são atingidas pelo sangue da cruz para que haja paz. E através dessa obra, o Senhor então reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Embora a cruz possa ser localizada dentro de um tempo cronológico, seus efeitos irradiam para todas as épocas, ainda que estejam fora do contexto da história humana. É a grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que é triste, né, essa diminuição do Evangelho, né? O Evangelho por aqui e agora, a salvação por aqui e agora, a obra de Jesus apenas aqui e agora, esse imediatismo, né? Esse reducionismo do Evangelho, isso é muito triste, porque a palavra nos ensina algo muito maior. Algo muito maior. A salvação é muito maior do que a nossa própria compreensão. E por isso, nesse texto, né, do apóstolo Paulo, nessa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, nós podemos afirmar dessa maneira, que embora a cruz possa ser localizada dentro de um espaço cronológico, seus efeitos irradiam para todas as épocas, ainda que estejam fora do contexto da história humana. Que tristeza a gente diminuir a Cristo, a nossa realidade, né? Diminuir a Cristo ao nosso bolso, diminuir a Cristo apenas as nossas necessidades humanas, apenas a nossa conta bancária, a nossa conta corrente, as nossas dívidas, os nossos problemas pessoais. Que tristeza! Que o Senhor nos dê graça para que a nossa vida com Ele seja muito maior que isso.
Os problemas sempre existirão, sempre existiram, sempre existirão. Dificuldades sempre existiram e sempre existirão. Mas nós devemos buscar no Senhor capacidade, poder espiritual, para que o Evangelho não se resuma apenas a esse socorro imediato, provocando, como eu repito, esse reducionismo do Evangelho. Como se o Senhor fosse apenas isso, o Senhor fosse apenas o meu bem-estar na terra. E na verdade a salvação é muito mais do que isso. A obra expiatória na cruz não se resume a uma história. A obra expiatória na cruz não se resume a uma história debaixo do sol, pois o pecado não se limitou à esfera meramente humana, mas atingiu ambientes espirituais que também precisaram ser reconciliados em Cristo. Por isso que nesse texto que nós lemos em Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20, a palavra fala, Paulo afirma que ele estava reconciliando consigo mesmo, por meio do sangue da cruz, todas as coisas, sobre a terra e nos céus. Porque o pecado, essa obra de Cristo atingiu todos os ambientes espirituais. Eles precisaram ser reconciliados em Cristo. A reconciliação foi feita por Cristo e para Cristo, o que fortalece a doutrina bíblica de que todas as coisas têm sentido e vida nele. Conforme Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A doutrina bíblica é cristocêntrica. A doutrina bíblica é cristocêntrica. Todas as coisas foram feitas, tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Todas as coisas criadas ganham sentido e vida nele. Por isso ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então esse é o segundo item. Falamos do resgate, falamos da paz e agora o terceiro, o caminho. Repito, figuras atreladas ao sangue da nova aliança. Caminho. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja que eu estou lendo apenas textos bíblicos relacionados ao sangue da nova aliança, que é a representação do cálice que nós tomamos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Cristo é o único caminho que dá acesso à salvação. O escritor do livro de Hebreus ensina que em Cristo, nosso acesso à salvação nos promove à posição de sumo sacerdote. Por quê? Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Nem o sacerdote não poderia. E não se entrava toda hora no Santo dos Santos, como a igreja sabe, mas apenas uma vez por ano. Então eu repito a leitura. O escritor do livro de Hebreus ensina que em Cristo, nosso acesso à salvação nos promove à posição de sumos sacerdotes, pois entramos na presença de Deus uma vez por todas. Uma vez por todas. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma única vez por ano, no dia da expiação, que está lá em Levítico capítulo 16, versos 1 a 4. Levítico capítulo 16, versos 1 a 4, que era o dia da expiação, a mais solene de todas as festas dos israelitas, Era o dia de muito constrangimento, de contrição, era um dia de consagração a Deus, em que os israelitas ofereciam ao Senhor um jejum, eles se preparavam para aquele dia, porque era o dia da expiação, era o dia em que eles ofereciam a Deus esse sacrifício e que o sumo sacerdote então entrava nesse Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, uma oferta pelos seus pecados e depois também pelos pecados do povo. Era uma renovação da aliança com Deus. Era o dia mais solene do povo judeu, do povo de Israel, o dia da expiação. Agora, no que diz respeito a nós, a figura, nós que somos a Igreja de Cristo, assim como o sumo sacerdote uma vez por ano entrava com sangue alheio o santuário, que era o Santo dos Santos, no dia da expiação, nós também acessamos a presença de Deus para uma redenção eterna, com o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, quando sua carne foi rasgada, simbolizando o véu que separava o lugar santo dos santos.
que separava o lugar santo dos santos dos santos, do santo dos santos, que foi rompido de alto a baixo no momento em que Jesus morreu. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51. Eu repetirei a leitura. Assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com sangue alheio o santuário, que era o santo dos santos, no dia da expiação, nós também acessamos a presença de Deus para uma redenção eterna, com o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, quando sua carne foi rasgada. Quando a carne de Jesus é rasgada, então nós temos o sangue, simbolizando o véu que separava o lugar santo do santo dos santos, que foi rompido de alto a baixo no momento em que Jesus morreu, que está lá em Mateus 27, versículo 51. Os irmãos se recordam, quando Jesus morre, aquele véu rasgado de alto a baixo, representando que foi uma obra divina, uma obra celestial, foi uma obra feita por Deus, para que o homem tivesse acesso a essa salvação, a essa redenção eterna em Cristo. Nenhum homem se salva pelos seus méritos. Nenhum homem tem a capacidade, por sua justiça, por seus méritos, de entrar na presença de Deus. Nenhum homem, por mais justo aos seus olhos que ele seja, embora nossa justiça são como trapos de imundícia diante dele, nenhum homem tem a capacidade de entrar na presença de Deus com a sua justiça para, então, cultuá-lo. Nenhum homem tem essa capacidade. Por isso esse véu foi rasgado de alto a baixo, porque foi uma obra celestial, ou seja, o Senhor tomou a iniciativa, Ele mesmo agiu para abrir-se, para proporcionar ao homem acesso à sua presença. Ele fez essa obra, nenhum homem tem a capacidade. Por isso que Ele rasgou, é um véu que se rasgou de alto a baixo. Esse véu representa a carne, o corpo de Cristo, a carne, o corpo de Cristo, como está aqui, no capítulo 20 de Hebreus, no versículo 20 de Hebreus capítulo 10. É esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu próprio corpo, porque Ele ofereceu esse corpo quando essa carne, na figura do seu corpo, foi rasgada, era o véu que foi rasgado de alto a baixo, para que o homem pudesse acessar, uma vez por todas, esse lugar, até então chamado Santo dos Santos. Então, em Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso à salvação eterna, à redenção eterna em Cristo Jesus. Ele então se torna o nosso novo e vivo caminho, como diz aqui o livro de Hebreus, para que nós acessemos a presença do Senhor e possamos usufruir das bênçãos da salvação eterna. Segundo o historiador Flávio Josefo, uma curiosidade, esse véu tinha 10 centímetros de espessura e era trocado a cada ano. Ele afirma que cavalos amarrados aos dois lados do véu não conseguiam rompê-lo. Sua função era impedir a todos, exceto ao sumo sacerdote, o acesso à presença de Deus. Então eram 10 centímetros de espessura e ele era muito forte. Veja que houve a necessidade da ação poderosa de Deus para que o homem pudesse então romper esse obstáculo em Cristo Jesus e pudesse ter acesso à salvação pelo sangue, este novo e vivo caminho. Jesus é o nosso único caminho que nos dá acesso a esse Santo dos Santos, uma vez por todas, porque na figura do sumo sacerdote, que entrava no dia da expiação uma única vez por ano, nós também entramos apenas uma vez. Por isso temos a certeza da segurança da salvação. De uma vez por todas, Jesus fez uma obra em nossa vida. Assim nos ensina o texto de Hebreus capítulo 9, versos 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, louvado seja Deus, ele se torna o nosso vivo, o nosso novo e vivo caminho, nosso único, novo e vivo caminho, que nos dá acesso a esse santo, a esse lugar chamado Santo dos Santos, ou essa salvação, essa redenção eterna em Cristo Jesus. Então, o último ponto, falamos do resgate, falamos da paz, falamos do caminho, e agora o último ponto, que foi o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, a respeito da bebida, a bebida. João capítulo 6, versos 53 a 57. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus usou também a figura do sangue como bebida, né? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando tomamos aquele cálice, representa a nova aliança no sangue, que em João capítulo 6, Jesus falando a respeito de beber o seu sangue. É uma figura espiritual, evidentemente, né? Outro símbolo da salvação é a ingestão do sangue. Beber o sangue de Cristo significa participação na vida eterna. Para os antigos semitas, o sangue era identificado como o princípio ativo da própria vida biológica. O que antes simbolizava a morte pela vida, o sangue era o sinal de que houve morte. Com a apresentação externa desse princípio ativo diante de Deus, agora sua ingestão, espiritualmente falando, torna-se indispensável para que a vida eterna seja transmitida ao homem, já que a vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17, verso 11, né? Dirá isso, né? Então eu repito, antes o símbolo estava na apresentação do sangue, né? Uma apresentação externa, né? Um símbolo externo. O sacerdote chegava com sangue alheio diante desse Deus e assim satisfazia, né? essa justiça divina. Só que agora Jesus traz uma nova realidade, né? Ele diz que essa ingestão desse sangue, a bebida desse sangue, beber esse sangue espiritualmente falando, seria a representação da transmissão da vida eterna para nós que somos do Senhor. Então, o que antes era uma proibição, sob pena do homem ser eliminado do povo de Israel, inclusive estrangeiros, está lá em Levítico capítulo 17, versos 10 a 14. Era proibido comer sangue, né? Agora é uma imposição para aquele que quer participar da vida eterna. Então, o que antes era proibido, agora é uma exigência. Quem quer participar da vida eterna, quem tem a vida eterna, é porque bebeu desse sangue, participou desse sangue. Agora, o que significa então isso, né? Participar do cálice significa ser salvo eternamente. Quem é salvo em Cristo participa do cálice. Beber do cálice significa receber a vida eterna. Trata-se de um fato consumado. Quem bebeu é salvo eternamente. Quem não bebeu não é salvo eternamente. Uma vez que quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Diz o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Versículo 54. Então quem bebe desse sangue, quem bebe desse cálice, a figura desse sangue, tem a vida eterna. Quem não bebe, não tem. É um fato consumado. Bebeu, tem. Não bebeu, não tem a vida eterna. É impossível aquele que bebeu do cálice não ser salvo, já que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É impossível beber do cálice e não ter a vida eterna, não ter a salvação. Como também é impossível não beber do cálice e ter a vida eterna e ter a salvação. Quem bebe do cálice tem a vida eterna, tem a salvação. Na figura dessa obra espiritual de Jesus. Quem não bebe, não tem a salvação eterna em Cristo. Enfim, trata-se da representação mais íntima da participação de Cristo no coração do homem redimido. Pois a vida eterna, simbolizada no sangue, pela morte do Cordeiro de Deus, agora é simbolicamente ingerido no testemunho solene da ceia do Senhor.
Repito e concluo. Enfim, trata-se da representação mais íntima da participação de Cristo no coração do homem redimido, beber o sangue. Pois a vida eterna, simbolizada no sangue, pela morte do Cordeiro, agora é simbolicamente ingerido no testemunho solene da ceia do Senhor. Não há outro caminho, não há outra saída. É evidentemente uma figura espiritual fortíssima, porque é na maior intimidade, né, em que essa salvação é transmitida para nós. Então essa salvação agora é compartilhada para nós que participamos da vida em Cristo Jesus. O cálice que representa a nova aliança no meu sangue. Então temos o resgate, temos a paz, temos o caminho e temos a bebida, figuras espirituais vinculadas ao sangue. Isso tudo, irmãos, é um ensinamento a respeito da nova aliança no sangue de Jesus, no sangue de Cristo, que substituiu definitivamente aquela antiga aliança firmada através de sangue de animais, mas agora no sangue de Cristo, esse Cordeiro de Deus, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Louvado seja Deus, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a cada dia para entendermos a Tua Palavra, para meditarmos na Tua Palavra e para que ela produza em nós uma vida espiritual abundante e poderosa, Senhor, porque esta é a verdade bíblica, Senhor, revelada por meio da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder. Que seja um final de semana abençoado, Senhor, de renovação, de poder em Tua presença, Pai. Derrama deste poder maravilhoso sobre nós, para que possamos testemunhar essa vida eterna em Cristo Jesus, porque um dia o Senhor nos salvou, uma vez por todas, para sempre, Senhor. Nós, então, tivemos acesso a essa salvação em Cristo Jesus, essa redenção eterna, simbolizada nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, Senhor, e que foi derramado através dessa carne que foi rasgada, que representa, Senhor, este véu, Senhor, que foi rasgado de alto a baixo. Ajuda-nos, Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado, um forte abraço a toda a igreja e que Deus nos abençoe grandemente.